Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, sou professora de História, sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e quero dar as boas-vindas a todo mundo ao meu novo canal, o Me Explica Essa História. Juntos, eu vou ajudar você a alcançar o seu objetivo, seja ele o seu vestibular, as suas provas na escola, ou até mesmo te ajudar a entender um pouco mais dessa matéria, dessa disciplina, que cá entre nós é a mais importante do mundo, que é a História. Vamos lá? Bom, nessa nossa primeira aula, a gente vai discutir um pouquinho algumas questões que precisam ser respondidas. O que é história? Para que você precisa estudá-la? Qual é a importância dela para o mundo? Então vamos lá. Antes de tudo, queria te contar uma coisa. Você sabia que existe diferença entre a história escrita com H maiúsculo e a história escrita com H minúsculo? Pois é, toda vez que a gente falar da história enquanto uma ciência humana, que é fruto ali de pesquisas, de produção acadêmica, de análise, história com H maiúsculo. Quando a gente se referir à história como um conto, uma narrativa, a sua avó te contava uma história, você ouviu falar de uma história, nada que precise de comprovações e nem estudo, história com H minúsculo. E aqui, durante a nossa jornada, toda vez que a gente falar em história, sempre história com H maiúsculo, beleza? Então vamos lá, a pergunta que não quer calar. Afinal, o que é história? Aí eu sei que você está pensando na resposta dessa pergunta. Ah, Bruna, tranquilo. História é a ciência que estuda o passado para compreender o presente e se preparar para prever ali o futuro. É isso? Não! Existem vários erros nessa frase que a gente vai ponderar agora. Primeiro deles, ninguém prevê o futuro. Pelo menos até então. Historiador nenhum vem com uma bola de cristal capaz de conseguir ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. A gente consegue, através do estudo do passado, usá-lo como referência para o nosso presente e tentar, a partir disso, vislumbrar um futuro que a gente quer, que a gente almeja. Mas é tentar, nada garante que vamos conseguir. Essa ideia de que a história se repete, ela não é bem verdade não. Sabe por quê? Porque toda história é fruto do seu tempo, dos seus acontecimentos, daquela sociedade, daquele tempo histórico e daquele espaço. E a história não é uma narrativa linear. Com o passar do tempo, ela vai sofrendo alterações, avanços, retrocessos. Não é porque algo que aconteceu daquela mesma forma lá atrás vai se repetir daqui a alguns anos. Porque, para além da história não ser linear, existem algumas adversidades ao longo do caminho que muitas vezes fogem da ação humana. Por exemplo, interferências da natureza, períodos de longas chuvas ou secas intensas, tsunamis, terremotos, muitas vezes interferências biológicas, um novo vírus que vem trazendo pra gente uma situação de pandemia que ninguém havia previsto. Coronavirus! Coronavirus! Então, a história não pode ser prevista. Segunda questão, o historiador não estuda apenas o passado, ele estuda também o passado. Hoje, existe uma vertente dentro da historiografia, que é uma das mais importantes, chamada História do Tempo Presente, que estuda a história enquanto ela está sendo feita. Então, a gente estuda o passado, o presente e não conseguimos prever o futuro. Apenas tentar vislumbrá-lo e visar algum futuro ideal com base no que temos de referência. Tranquilo? Mas você falou aí um monte de coisa que a história não é. Então, o que é história, pelo amor de Deus? Gente, muito tranquilo. A história é a ciência que estuda o homem no tempo. Então, toda vez que você pensar em um determinado tempo que exista ser humano, existe história. Então, peraí, Bruna, eu existo, sou ser humano, existo aqui na minha casa em 2020. Então, eu faço história? Sim, você faz história, eu faço história. Todo ser humano que você conhece faz história. Oh, que interessante isso, né? Mas, se eu
faço história, por que eu não leio sobre mim? Por que eu não tô no livro didático? Por que eu não leio sobre as pessoas que eu conheço? Infelizmente, a verdade dói. Então segura a lágrima aí. Mas você não é tão relevante para a história assim. Assim como eu também não sou, pelo menos até então. Pode chegar um momento em que as pessoas vão estudar sobre você, sobre mim, quem sabe, né? Então quem define quem é relevante ou não para a história? O historiador. É aí que entra o papel dele. O historiador é o responsável por analisar diversos fatos, acontecimentos, regiões, espaços e filtrar tudo o que ele quer para estudar e conseguir produzir a sua narrativa histórica. E como que ele faz isso? Através da metodologia que ele escolher. E ele vai ter ali um monte de fontes à sua disposição e ele vai selecionar as que lhe interessam, de acordo com a sua pesquisa, por exemplo. Mas vocês concordam comigo que quando um historiador ele seleciona algumas fontes, ele deixa outras de lado? Essas outras, inclusive, podem ser estudadas por um outro historiador. O mesmo fato histórico sendo analisado por várias pessoas diferentes. Qual que é a consequência disso? Várias narrativas diferentes sobre o mesmo fato. Cada um com a sua visão. E aí, qual que tá certo? Tem algum que é um conhecimento verdadeiro e o outro, por exemplo, é falso, é mentiroso? Não. São apenas visões diferentes sobre o mesmo fato histórico. É só você imaginar que acontece uma situação aí na sua casa. E aí vem alguém de fora e quer saber o que aconteceu. Você vai dar a sua versão dos fatos. Sua irmã ou seu irmão vai apresentar outra visão dos fatos. Seu pai e sua mãe, outras visões completamente diferentes. E aí, existe alguém falando verdade ali e outras pessoas falando mentira? Não, existem várias visões de um mesmo fato histórico. E isso é importante para que você saiba que todas as vezes que você estiver estudando sobre algum acontecimento, sobre alguma revolução, alguma guerra, algum personagem histórico, tenha certeza que aquilo que você está lendo é fruto da pesquisa de um ou mais historiadores de acordo com as fontes e o material de pesquisa escolhidos por ele, e que podem existir outras visões sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo fato, e não quer dizer que um está errado e o outro é o conhecimento oficial e verdadeiro. Tranquilo? Sabendo disso, fica a grande questão. Para que eu preciso estudar história? Claro, você tem os seus compromissos, o seu vestibular, as suas provas na escola. Agora, para além disso tudo, para que a história é importante? A história, ela nos faz conhecer um pouco mais sobre a nossa identidade, quem a gente é, de onde a gente veio, a história dos nossos antepassados, da nossa região, do nosso estado, do nosso país. E tem algumas questões que às vezes passam batido, a gente nunca parou para se questionar e que é a história que tenta dar esse suporte. Por exemplo, você já parou para pensar por que você usa roupa? Ou por que você compra coisas? Por que você vai para a escola todos os dias? Por que aqui em Minas a gente gosta tanto de feijão tropeiro e de tomar café? Mais do que em outros estados, por exemplo? Pois é a história que ajuda a responder todos esses questionamentos. E é claro, é através da história também que a gente consegue ter acesso a todo um universo cultural de produções cinematográficas para entender e contextualizar filmes, peças de teatro, letras de músicas e, como eu falei, entender um pouco mais sobre quem somos. Mas fica tranquilo, não precisa se desesperar, porque eu vou ajudar você a conhecer tudo sobre a história e te fazer alcançar os seus objetivos. Então, se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando as minhas aulas, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e comenta o que você achou e eu te espero para o nosso próximo vídeo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!